Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Ana Moss, bom dia. Como vocês estão? Hoje é sábado. Bom dia, Ana Moss. E aí? Como estamos? Hoje é sábado, como de costume, é o dia do nosso balanço da semana. Balanço esse que eu costumo dizer que faz bem para as nossas atitudes, para os nossos corações e o mais importante, né? Faz bem para o nosso futuro. Então, hoje eu quero perguntar para você, o que você faz de balanço da sua semana? Qual a reflexão que você tem? Como foi sua semana? E sabe, quando nós pensamos em questão de reflexões de semana, a gente começa a pensar, a ter aquela conversa interna dentro de nós e pensar o que nós não fizemos por medo ou por timidez. O que nós não fizemos por não nos sentirmos preparados, porque de fato não temos um conhecimento, a experiência, ou porque nós temos medo. Quem nós somos? Então, eu gostaria que você refletisse comigo hoje a respeito do nosso comportamento, da questão de como a neurociência explica, ou a neurociência por trás da timidez. Você aí atrás dessa tela, Ana Moss, você é tímida? Quem é tímido aí? Quando se trata de comportamento inibido, arredio, com dificuldade de comunicação, com medo de se comunicar, são nada mais do que traços comuns nos tímidos. Juscelia Ivanovic, bom dia. Você é tímida? Ok. E você, Juscelia, você é tímida? Quando se trata de comportamento inibido, de externar com dificuldade aquilo que você pensa, aquilo que você sente, porque o que você sente, sentimento é diferente de emoção. Então, essas pessoas com essa timidez um tanto quanto patológica ou um tanto medrosas, digamos assim, por questões de timidez, essas pessoas até se esforçam, sabe, para vencer isso, mas normalmente quanto mais timidez e mais se esforçam de uma maneira não muito estratégica, mais intensificam o problema da timidez muito mais, ainda mais.
tímida em externar o que realmente sinto e tenho vontade de dizer. Olha aí, ó. Descobrindo as coisas, né? Então, deixa eu te contar uma coisa a respeito da sua timidez. Você atrás dessa tela aqui se vê, se reconhece, se sente tímida ou tímido? A pessoa que tem essa timidez, ela é afetada por uma limitação comportamental, direcionada para uma atenção dentro de si mesmo. Normalmente, através de diálogos internos, pressupõe essas próprias pessoas ser capazes de saber ou de prever o que o outro pensa sobre o seu comportamento tímido. Sabe aquela mania que nós temos? Estão falando de mim, estão me olhando, o que estão pensando? Não, eu já sei, é porque eu tô com a roupa amassada, eu falei alguma coisa que não deveria, eu segurei uma xícara indevidamente e por isso agora eu sou alvo desses olhares. Essa questão de que nós temos a mania e o comportamento de antecipar o que o outro pensa, isso é característico dos tímidos também. Ou seja, a timidez, ela é ligada à ansiedade de antecipar o que o outro pensa, de estar de maneira irrepreensível ao ponto de que pessoas não coloquem à prova a nossa timidez. Marli Grando, bom dia, querida. Então, esse diálogo interno em que nós temos quando se diz respeito à nossa timidez, normalmente eles são focados na nossa impossibilidade. Não, eu sou incapaz, eu não consigo. E normalmente essa impossibilidade ela se baseia no ponto negativo. Bom dia, Marli. Por quê? Entenda, eu não sou capaz de ir lá e falar para alguém que eu sinto. Eu tenho timidez porque eu não sei se essa pessoa vai me dizer um não, ou se ela vai me dar um fora, ou não vai querer fechar esse negócio, esse contrato, e eu não aceito não. Essa mania de perfeccionismo e como nós temos falado ao longo da semana, essa mania de deixar o nosso reservatório de dopamina mimado. Se alguém disser não para mim, meu mundo acaba. Se algumas situações acontecerem e a resposta for não, acabou para mim. Principalmente quando se diz respeito a emoções, ao seu comportamento, à visão que você tem de si mesmo. Lucas Neto, bom dia, querido. Lívia Rodrigues, bom dia, seja bem-vinda. Então, quando se pressupõe a questão de ser tímidos, de serem tímidos, pessoas tímidas, tende a antecipar esse diálogo interno e sempre focado naquilo que é negativo. Porque o que é positivo é fácil de lidar, é o esperado, é o que nós buscamos, mas o negativo, ele nos faz retroceder em pensamentos, em conversa interna. É uma questão de autoimagem depreciativa. Já parou para pensar de todas as vezes que você teve uma situação que você se deparou e você teve vergonha e você teve timidez? Você queria sair dali e até mesmo hoje, agora, nesse momento, se você lembrar de uma situação que você passou por essa timidez, você não quer lembrar. Tem algo dentro de você que você ainda vai pensar assim, ainda bem que isso é só eu que sei. E isso é tão ruim, é tão depreciativo, que nem eu quero lembrar, porque toda vez que eu lembro eu revivo. Tá bom, Aline, mas então como o cérebro, eu quero mostrar para você como o cérebro cria a timidez.
Muita gente pensa que timidez é herança genética. Meu pai é tímido, minha mãe é tímida, e outros dizem que timidez é um aprendizado social. Quem tem razão? Timidez é genético ou é um aprendizado social? Não existe uma maneira padrão de sentir timidez, de se sentir tímido. Muita gente diz que fica envergonhada. Outros diz que sente a face queimar, aquela questão de enrubescer, de ficar com o rosto vermelhinho. Outros percebem as mãos gelar, a palma da mão transpirar, sola dos pés. E por assim vai. Várias maneiras. O certo é que há sim um consenso sobre algumas manifestações comuns descritas pelo tímido. O tímido, ele descreve que em situações de sintomatologia, tá? O tímido, ele descreve que quando ele sente vergonha, quando ele está tímido, ele sente ansiedade. Como eu disse um pouco atrás, minutos atrás, nós temos essa ansiedade de prever o comportamento do outro. Estão me olhando, estão falando de mim. Será que minha roupa está amassada? Minha roupa está torta? Meu sapato está sujo? Tímidos relatam essa ansiedade, essa taquicardia, esse branco de memória, essa confusão mental. Não, eu queria ter dito isso, acabei dizendo outra coisa e eu estava nervoso. Tensão muscular, eu seguro, eu não relaxo. Batimento cardíaco acelerado, aquela fadiga que dá no estômago, que quando nós estamos no momento de timidez e passamos pela ansiedade, parece que estamos com o estômago cheio e que nada cabe no nosso estômago. Até desarranjo intestinal por sermos tímidos. Rose Pinheiro, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Então, quando se trata de comportamento, de sentimento de timidez, a confusão mental que acontece entre taquicardia, entre confusão de dizer aquilo que se pensa, branco de memória, de ter, não lembro. A confusão mental, ela está relacionada à parte denominada como cognitiva. A ansiedade afeta o tímido através da sua intercomunicação, ou seja, as suas conversas internas. É um barulho dentro de você que você não consegue expor, que você não consegue, como já dito aqui, eu não consigo expressar o que eu sinto, eu não consigo falar o que eu penso, eu tratei alguém de uma maneira que, pensando melhor, eu teria tido outra atitude. Mas houve uma confusão interna ali dentro desse contexto, interna dentro de você, no que você pensa, no que você raciocina e no que você sente. Então, quer um exemplo de uma conversa interna que talvez você tenha passado ou que você passe? Assim, quantas situações você já passou? Situações de você ter estado numa festa, num churrasco entre família, de você ter entrado e saído e pensado assim, ninguém me viu, a minha presença foi indiferente. Ou seja, ninguém me notará se eu for em tal lugar. Eu não consigo agradar ninguém mesmo. E se der mais uma situação ruim, ou em casos de os jovens, em casos de paquera, flerte, crush, e se eu ganhar mais um fora na festa e eu virar motivo de piada? Ou se eu for no churrasco com aquele tio chato e eu for alvo de piada, eu acho melhor não ir. Isso é uma coisa bem didática, um exemplo muito simples. Quem nunca? O paradoxo disso é quando
O tímido, ele se aprofunda em seu próprio modelo mental, ou seja, eu tenho essa mania de julgar as pessoas, eu tenho essa mania de olhar para alguém e ficar conversando, tirando sarro, como eu acho que fazem comigo, porque é o meu padrão. Eu só conheço isso. Liz Kaminski, bom dia. Eu só conheço isso. Então, eu vou me submeter a esse julgamento porque eu faço esse julgamento do outro, principalmente no que diz respeito à timidez. Então, quando eu falo de modelo mental, quando ele pende para a timidez, é um modelo mental negativo. E principalmente quando nós pensamos acerca de nós mesmos. O mundo lá fora, ele acontece muitas vezes com oportunidades de que esse indivíduo gostaria de aproveitar, mas ele não aproveita porque ele é tímido, ele tem vergonha, ele tem medo e por isso ele não faz. Medo do julgamento do padrão mental negativo que ele mesmo submete às pessoas. E não é culpa dele. Por exemplo, eu sou vegana. Quando alguém vai até a minha casa almoçar comigo ou me chama para tomar um café, primeira coisa que eu vou sugerir é um lugar vegano. É onde eu conheço. Mesma forma, se nós somos amargurados, se nós julgamos as pessoas, toda vez que eu passar por uma situação de ser observada, eu vou achar que eu estou sendo julgado, porque é o único padrão que eu conheço. Então, alguns neurocientistas trazem estudos a respeito da timidez. E a timidez está relacionada à ativação da sua amígdala. Em crianças, essa ativação acontece em situações comuns, porque essas crianças estão em aprendizado e normalmente existe um nível de competitividade de querer acertar. E essas crianças, talvez você se lembre, ou talvez você tenha uma criança na sua casa e você consiga constatar isso. Talvez essa criança tenha vergonha, timidez, de pedir para ir no banheiro, de chegar na sua casa, pedir um copo de água ou um biscoito, porque ela está com fome, ou pedir algo para o anfitrião desse café. A criança fica ali esperando ser servida, mesmo que esteja morrendo de vontade de esticar a mãozinha e pegar um biscoito da mesa. Gostou do exemplo de criança? Ok. Agora olhe para você. Quantas vezes você não foi na casa de pessoas sendo adulta e ficou ali esperando a pessoa te convidar a servir ou convidar a servir o almoço? E você querendo da mesma forma pegar o biscoito ou servir o seu prato. É ou não é? Então, isso fazem com que os seus circuitos neuronais envolvidos, perceba, na infância era assim, na vida adulta também. Só que na vida adulta nós procuramos outros motivos, outras razões para que nós não tenhamos atitudes de criança, não é mesmo? Então, esses circuitos eles fazem desde a infância. Esses circuitos neuronais eles são envolvidos naquele movimento de extrema falta de trajeto social que uma criança permanece com esse trajeto, com esse padrão, a vida toda. Por outro lado, o cérebro também possui áreas como o nosso chamado núcleo de accumbens ou accumbens, vizinho da amígdala. Dentro desse sistema, lembra, a amígdala é aquela amêndoa, e dentro desse sistema límbico, a área cerebral responsável pelas emoções.
que gerenciam o desejo pelo biscoito, por exemplo, e que pode levar uma pessoa a comer além do normal, por timidez de dizer que não quer mais a comida, ou que a comida está ruim, não está boa para o seu paladar, ou que já está satisfeito. Fulano colocou no prato, eu tenho desde a infância que eu tenho que comer tudo. É ou não é? Isso, contudo, transforma uma conduta, uma pessoa comedora, digamos assim, de uma maneira impulsiva, desencadeia um gatilho de impulsividade com relação à comida e deixar os pratos sempre vazios para não desagradar o seu anfitrião, por timidez de dizer não está bom para o meu paladar, não quero mais, estou satisfeito. E essa compulsão se carrega para o resto da vida. Ou seja, não existe uma explicação matemática conclusiva sobre o assunto de timidez. E certamente não haverá, porque a timidez, ela envolve questões culturais, familiares, contextuais de uma vida de uma pessoa. Então, quando a gente olha para isso, não só da vida, mas como veja tudo isso. Sua mãe tem que deixar o prato limpo e aquela coisa. Quantas discussões você já presenciou por conta de deixar comida no prato? Ou de você ter pedido um biscoito na hora que não devia, acusações ao ponto de você ser castigado por exercer uma curiosidade comum à maioria das crianças. Ou Roberta, ou Beatriz, bom dia. É ou não é? E quando nós fomos colocados de castigo por não dever ter dito aquilo na casa dos outros, quando nós somos crianças, não pense que você se viu livre disso. Você arrasta isso até hoje na sua vida, caso você não tenha notado. E era só uma curiosidade de saber como as coisas funcionam. E você, na vida adulta, quando você pensa em algo, como, por exemplo, quer ver como se encaixa? De você ter um negócio, abrir uma empresa, ir à casa de alguém, ser amigo de alguém, conhecer a história. Às vezes as pessoas chegam até você e contam uma história mirabolante, uma baita de uma fofoca, mas você precisava ouvir o lado do outro. Isso é o seu núcleo de ecumens, que contextualiza em todas as situações que você viveu da infância, desde presenciar discussões, acusações, castigos por você ter exercido uma força, uma curiosidade, alguma atitude das quais você não foi educado ou que surpreendeu negativamente os seus pais. E você, tímido até hoje, porque você tem medo de não satisfazer não só os seus pais, mas você tem medo de desagradar as pessoas à sua volta. Ana Paula Grumer, bom dia, querida. Então, não só essa questão das crianças, há pessoas adultas, tímidas, como adolescentes que se arrastaram, crianças tímidas que se arrastaram para a adolescência e que hoje na vida adulta, com tanta responsabilidade de ter que esconder na nossa casca que nós somos fortes, as coisas se agravam. Essas pessoas adultas
quando crianças, eram bastante extrovertidas e sociáveis. Hoje, elas são tolhidas por simplesmente ter criado um padrão onde envolve suas amígdalas e também todo o sistema de Ekman dentro do teu sistema límbico. E isso, toda vez, ao passar do ano, isso só se fortificou, por assim dizer. Isso coloca a questão genética de que ser tímido é genético, coloca isso em xeque. Débora Gondro, bom dia, querida. A amígdala, ela faz parte do processamento da timidez, por estar diretamente ligada à aversão, ou seja, sua amígdala sempre vai ser a parte irritada, a parte de proteção, a parte ruim, por assim dizer, a parte chata. Ela participa dos processos em que afastam pessoas daquilo que pode ser danoso a elas. Ou seja, seu cérebro tenta te proteger e sendo aquela parte ranzinza, sabe? Bom dia, Aline, está tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, e vocês? E você? Então, se essa questão de timidez for danosa, essa pessoa evita se expor, evita falar do que sente, evita falar o que pensa em relação a negócios, empresas, cultura, religiosidade, opiniões. O hipotálamo é uma estrutura importantíssima nessa questão de expor o que você sente e de importantíssima regulação do organismo em relação às variações externas. Qual o assunto de hoje? O assunto de hoje é sobre timidez e o que o seu cérebro faz com a sua vida no olhar de timidez. Então, quando se fala de hipotálamo e regulação de variações externas, já pararam para pensar naquela questão de temperatura corporal? A gente fica mais quente, a gente perde a fome, a nossa sede ou a boca seca. A liberação de hormônio inclui o nosso sistema endócrino. Pessoas que passam por momentos de timidez e gerando ansiedade, e a ansiedade disparando a timidez, a ansiedade, é um ciclo. Algumas pessoas perdem o apetite, outras desencadeiam maior apetite. Essa região ativa a produção envolvida nas funções orgânicas, físicas, como as dores emocionais, como o pensamento de medo e de tristeza. Então, a timidez, ela é uma disfunção neurológica, pelo menos na maioria dos casos. E nessa situação, esse mecanismo disparadores estão na sua mente e na mente de pessoas que derivam as suas experiências dos aprendizados associados ao comportamento limitante. Então, só um pouquinho. Mamãe, pode dar uma segurada nos cachorros aqui, tá fazendo muito barulho. Beijo, tchau. Desculpa, gente, tive que ligar ali pra minha mãe que tá numa porta, na cozinha lá, porque esses cachorros estão fazendo muito barulho. Então, o cérebro, ele age e reage em função desse processo empírico da sua memória, de como essa questão ela impacta na sua timidez, no seu comportamento e no que você pode vir a não ter sucesso na vida, caso você não vença a sua timidez. Então, a amígdala, o hipotálamo, a hipófise não atuam sozinhos. Tudo é um trabalho em equipe. Esses amiguinhos se juntam para simplesmente disparar o gatilho dessa bomba que faz o processo de timidez. Então, a amígdala, ela aprendeu a reagir ao longo dos anos nessas pessoas
portadoras dessas timidez, ele aprendeu a reagir de uma forma errada, por assim dizer, ao que gera um comportamento de aversão social, de timidez, e que certamente essas pessoas podem ser treinadas para reinterpretar o estímulo externo e acionar toda a engenharia que tem dentro da sua cabeça, toda a sua engenharia cerebral, para criar um novo comportamento adaptativo ao contexto das quais essas pessoas precisam ser inseridas e vencer essa timidez. Você consegue perceber que nem a genética sentencia quem você é? Você pode ser o que você quiser. Eu quero fazer você refletir sobre timidez. A gente sabe que quando a timidez dispara dentro do teu cérebro é algo que pode ser danoso. Você pode não alcançar aquilo que você tanto sonhou. Você pode não ter sucesso na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida financeira e várias outras. Pessoas tímidas, quando não tratadas, isso pode se tornar patológico e sentenciar os tímidos a ter uma vida não muito saudável. Eu quero que você escute isso. No dicionário, timidez é um substantivo feminino que é um estado, uma condição, uma característica de tímido, acanhamento excessivo, qualidade de quem é fraco, frouxo, no dicionário. Por isso, eu quero deixar aqui, em se tratando de ser sábado, o nosso dia de balanço da semana, quero deixar com você essa reflexão. A mensagem do seu fabricante. No dicionário, repito, no dicionário é um substantivo feminino, um estado ou condição característica de pessoas tímidas. É um acanhamento excessivo, uma qualidade de quem é fraco ou frouxo. Nosso fabricante, lá em 2 Timóteo 1,7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, em outras traduções diz de temor, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em Efésios 3,12 diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Deixa eu desmistificar aqui uma coisa para você. Fé é aquilo Aline, mas tem tímidos que se escondem atrás de timidez para serem bem diferentes quando estão com pessoas conhecidas. Sim, existem tímidos que eles criam um personagem. Existem tímidos que têm problemas com suas identidades e assumem a identidade de outra pessoa. Já ouviram falar daquela síndrome do impostor? Pois é, isso é complicado. Essas pessoas precisam admitir quem elas são. Caso contrário, viverão a identidade de outras e viverão um personagem fictício e não serão felizes, porque não viverão seus propósitos. Fé é aquilo que a gente não vê, mas sabe que existe. Como, por exemplo, você vê a sua fome, sua sede, você vê, você pega na mão tua fome, tua sede, o teu sentimento de raiva, de amor. Você pega o teu amor assim, ai, meu sentimento de amor, que fofinho, não faz isso.
A mesma coisa, fé. Você sabe que existe, você sente, você tem comprovações de que ela está ali, mas ela existe. Como se trata de fome, de sentimento, quando o seu filho, seu ente querido, diz: olha, eu tenho fome, eu não estou vendo a sua fome. Eu posso acreditar que você realmente está com fome? Já repararam nisso? Então, sejamos ousados em pelo menos pensar. Fé nada tem a ver com religiosidade. Fé é a questão de palavra empenhada, de que algo existe mesmo sem ter provas. Então, caso você ache que isso aqui é alguma coisa de teor de religiosidade, eu quero desmistificar para você. Às vezes você vai no cartório fazer uma procuração, reconhecer por verdadeiro, fazer transferência de um imóvel, registrar o seu filho. Lá ainda diz assim, na hora de assinar: assino por verdadeiro e dou fé. Dou fé. E assina. Então, quando você dá fé de algo, é porque assim, minha palavra vale. Você não consegue pegar algo, mas ele existe. É isso que acontece. Fé é aquilo que nós não vemos, mas sabemos que existe. Por isso, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, quem somos nós? Você tem ousadia? Você é ousado? O que você tem dentro de você? Ousadia ou timidez? Quem é tímido jamais vai conseguir ter uma ousadia, jamais vai conseguir ter confiança por aquilo que acredita, porque quem é tímido também tem um ambiente, um padrão neuronal negativo de si mesmo, de autodepreciação. Como uma pessoa dessa vai acreditar no sobrenatural? Então, eu gostaria de lembrar a você que, deixa eu ver aqui, acho que é em Provérbios. Me ajuda aí, Rose, alguém que no dia da tua tribulação, se você se mostrar frouxo, é que eu guardei e não salvei. Acho que é aqui, ó. Provérbios 24. Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando nós falamos de sermos arrojados na presença de nossos sentimentos, de nossas concepções e de nosso fabricante, pessoas de sucesso, empresários de sucesso são arrojados com aquilo que acreditam e eles não são tímidos. Luana Mello, bom dia, querida. Eles não são tímidos. Por isso, Deus não nos deu espírito de covardia. Quem é tímido é covarde. E pelo dicionário, timidez é uma condição característica de tímido, um acanhamento excessivo. Qualidade de quem é fraco, frouxo. Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Ou seja, você não vai sair da situação e aquilo vai se repetir até que você tenha força para sair disso. Porque nós não somos
não fomos criados para sermos frouxos, na qual temos a ousadia e acesso com confiança. Sabe o que é você ter acesso ao trono da graça, acesso àquilo que você foi criado para ser com confiança? Tá, mas como eu tenho esse acesso? Pela nossa fé nele. Hoje é fechamento da semana. Hoje é reflexão da semana, balanço da semana. O que você fez da sua semana? Mayara Miller, bom dia, querida. Seja bem-vinda. O que você fez da sua semana? Hoje eu quero te convidar a abandonar a sua timidez, que nós já vimos tudo o que uma timidez faz com o seu padrão neurológico. Tudo que você faz com o seu cérebro. Ou tudo que o seu cérebro faz com você. A timidez foi descrita e explicada nesse artigo pela neurociência. Eu trago ciência para que você entenda o que é timidez, o que ela faz na cabeça e no comportamento, na vida do tímido. E eu estou aqui a te encorajar a não ser tímido. Que você seja ousado. Que você tenha ousadia diante do teu fabricante. Porque ele não te deu espírito de covardia. E você não se demonstre frouxa no dia da sua angústia. Porque com certeza você vai perder muito mais energia mental, muito mais energia física, emocional, em sendo frouxo, do que tendo força para acabar com isso. Dias difíceis irão nos visitar, sim. Quem seremos nós? Agradar ao fabricante e dizer que nós somos gratos e que nós amamos um fabricante quando tudo está bem e estamos na praia tomando uma água de coco é muito fácil. Eu quero ver você, nós sermos gratos ao fabricante quando o dia difícil chega. Ai, Aline, você está me estimulando a ser masoquista, a gostar de coisas difíceis? Não, eu estou estimulando você a não ser um dopaminérgico mimado. Estou estimulando você a não ser frouxo. Estou estimulando você a tomar as rédeas da sua vida e ser uma pessoa de verdade, assumir a sua identidade e lançar a timidez para longe de você, porque é ela que tem atrapalhado a sua vida. Eu estou aqui te estimulando a ter a consciência, porque aqui todos nós, Luana Mello, Ana Moss, Liz Kaminski, Jocélia, Mayara Miller, Rose Pinheiro, Débora Grondro, Silvana Bosch, Marli Grando, todo mundo aqui é adultinho, sabia disso? Todo mundo aqui já é adultinho. Então, nós precisamos ter esse olhar adulto. No teu próprio manual de fabricação diz que antes eu era menino, eu fazia coisas de menino, me comportava como um menino, falava como um menino. Hoje você é um adulto, uma adulta. É hora de parar com essas criancices. Hoje você é adulta. Você se comporta como adulto, você fala como adulto, você tem responsabilidades de adulto e você é sobrenatural. Você é sobrenatural. É hora de pararmos de querer ser mimados, como éramos quando criança. Que nós esperneávamos e fazíamos um escândalo, um vexame. Compra, você não quer comprar, eu quero agora. Se joga no chão, esperneia as pernas, eu não vou para casa, eu quero agora. Para ter uma recompensa, parar de chorar, ficar 2 horas com aquele brinquedo, jogar ele num canto e esquecer dele. Nosso comportamento infantil se reflete na nossa fase adulta quando nós não tratamos e não temos consciência do que estamos fazendo com o nosso neuronal. Eu falo isso para vocês porque eu tenho trabalhado isso também.
esse ano é um ano que não seremos mimados dopaminérgicos. A sua dopamina, ela tá ali. Ela precisa ser saciada. Eu quero. Nem sempre. Aprenda a criar planos, planejar, a fazer coisas, tarefas para um objetivo a médio e longo prazo. Nunca para ontem, porque já reparou? As coisas hoje é tudo para ontem. O que é mais engraçado é que tudo é para ontem. O nosso colo é para ontem. Você dizer que você me ama é para ontem. Você ficar aqui me paparicando, cuidando de mim, eu ser sua prioridade é para ontem. Mas o engraçado é que quando a gente olha para o fabricante, espera aí mais um pouquinho. Eu tô muito nova, eu vou viver algumas coisas, depois eu vou olhar as suas coisas. Para o fabricante nunca é para ontem. Quando as coisas se tratam do fabricante, sempre pode esperar, sempre fica para amanhã, sempre para depois. O que está acontecendo com a gente? O que estamos fazendo de nossas vidas? Sabe? E eu falo para vocês, eu me uso, eu peço essa licença aqui, eu me uso como exemplo. Eu, Aline, eu fui muito uma vida inteira de infância e até parte da minha vida adulta. Eu fui muito mimada dopaminergicamente. Eu fazia as coisas porque eu queria uma recompensa, e era aquela ansiedade, porque tinha que ter uma recompensa. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu tinha grandes, sérios problemas com a minha identidade, de parar e olhar no próprio espelho, e olhar para mim e falar, ixi, é muita coisa para consertar, não quero. Eu vou contar um segredo para vocês, mas fica entre a gente, tá bom? Eu trabalhava numa multinacional, e eu percebi, ali foi a ponta do iceberg. Eu tinha um relacionamento e eu vivia em guerra, em brigas. E eu trabalhando nessa multinacional, o meu chefe ainda falou assim, desenvolvimento pessoal, ele falou assim, vai fazer um curso de AT, de análise transacional, de psicologia e tal, de comportamento, essas coisas de autoconhecimento. Eu falei, nossa, é uma bobagem, né? Mas vamos lá fazer. E aí eu fui fazer esse curso, gente. Vocês não têm noção. Era um curso de uma semana, 3 dias, não me lembro direito. O fato é que eu fiquei uns 3 dias assim, assustada. Eu chorava porque eu não gostava, eu não estava gostando de como eu me via, do que eu achava. Falei, nossa, essa professora aí, não sei, acho que meu chefe é alguém. Ela tá hackeando a minha vida. Maura Costa, bom dia, querida. Ela tá hackeando a minha vida, ela tá xeretando a minha vida, porque tudo que é de coisas que eu não gosto, que eu não percebia do meu comportamento, eu vi naquele curso. E ali foi quando eu vi que eu era uma pessoa mimada dopaminergicamente. Era uma busca frenética, incansável. Eu não dormia. Eu virava a madrugada, eu acordava na madrugada porque eu tinha... Dormir é perda de tempo. Eu precisava estar ali, é vício em dopamina, em recompensa. E olha que eu nunca usei nada de droga ilícita, essas coisas assim. Agora, imagina o que seria. Então, eu falo para vocês porque eu vivi isso. Eu não estou aqui falando algo para vocês porque eu li em algum lugar, porque eu observei alguém, eu estou julgando alguém, porque eu vejo o comportamento de alguém. Não, eu estou falando de mim. Meu relacionamento, de minha parte... Era assim, faixa de Gaza, gente. Era guerra a todo momento. Eu parecia assim que eu criava situações para discussões. Porque eu não tinha um controle neuronal, um controle dopaminérgico. Eu não tinha. Tinha que ter recompensa. E hoje eu vejo que a recompensa era... eu tinha que estar sendo mimada a todo momento, ou por comida, ou por presente, ou por palavras, ou por atitude. Eu tinha que... Não tinha vida adultinha. Não tinha. Era uma vida assim que
é a base de recompensa. Uma vida de fase adulta, mas ainda mentalidade a nível de recompensa infantil. Eu não desejo isso para vocês. Não joguem a vida de vocês fora e nem os relacionamentos entre pais, filhos, namorados, marido, esposa, negócios. Você e os seus colaboradores, você e o seu chefe, não sejam um mimado dopaminérgico. Seja uma pessoa adultinha, uma pessoa consciente, uma pessoa que sabe que nem todos os dias haverá sol na praia, nem todos os dias poderei estar na praia tomando água de coco, porque se isso acontecer, minha vida vira um tédio. Eu preciso de desafios para comprovar aquilo que o nosso manual de fabricação diz, que a cada manhã somos mais do que vencedores, diariamente. Que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Tá tudo no nosso rosto, na nossa cara, estampado, nosso manual de fabricação, e nós estamos fazendo vista grossa. Hoje eu quero que você desmistifique essa questão de fé. Fé é algo que você não vê, mas existe. Como sua fome, como seu sentimento, como aquilo que você acredita, como aquilo que você traça como projeto a longo prazo. Mas planeje, não deixe sua vida ao acaso. Ai, mas a minha vida está nas mãos do fabricante, Aline. Eu sei, adultinho, para de ser mimado. Está na mão do fabricante, mas trace os seus planos. Ah, mas se não der certo, né? Tá na mão de Deus. Não existe plano B. A tua função e o plano B que eu te dou hoje aqui é fazer o plano A dar certo. Não tem outra alternativa. Eu quero que você tenha um ano memorável. E hoje é sábado. Hoje é o dia de balanço de reflexões da nossa semana, da primeira semana do ano. O que você fez a sua semana? Você fez coisa boa ou você fez caca? Aproveita para refletir. Aproveita para você esquentar os seus motores e se encher de energia, porque daqui por diante, essa história aqui, essas lives aqui, essa conversa aqui vai mudar. E sim, teremos grupo fechado, teremos situações das quais tem novidade para vocês. E eu espero que vocês aproveitem. Eu espero que vocês mudem e transformem a vida de vocês. Porque eu sempre vou dizer aquilo que fez tudo isso nascer. Romanos 12:2. Não se amolde, não se conforme com os padrões deste mundo, mas renovem-se pela transformação de suas mentes, para que vocês sejam capazes de provar, comprovar, experimentar o quão boa, o quão agradável é a vontade do fabricante para as nossas vidas. E mais do que nunca, eu quero que você guarde Provérbios 24:10. Mais do que nunca. Se te mostrares frouxo, tímido, no dia da sua angústia, a sua força será pequena e você não vai vencer esse obstáculo. Mas saiba, se você não se mostrar frouxo, você não está sozinho, você está aqui conosco. Não que os frouxos serão excluídos, mas os frouxos não entenderão a linguagem que estaremos transmitindo aqui nessas lives a partir de agora. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa transbordar na vida dos outros. Não se mostre frouxo no dia da tua angústia, no dia daquilo que você precisa romper, no dia daquilo que você precisa se superar. E porque um dia teve um homem que esteve aqui, chamado Cristo. Ele superou tudo isso. Ele se fez humano. Ai, mas ele foi perfeito, Aline. Sim, ele foi perfeito, mas ele foi humano. Ele sentiu fome, sede. Ele ia no banheiro, sabia? Igual eu e você, fazia número 1, número 2. Ele foi humano. Ele sentiu raiva, mas ele não pecou. Ele irou, mas ele não pecou. Ou seja, sentir raiva é do ser humano. Esse sim foi o maior exemplo de que ele é um ser sobrenatural.
Ele é originado, originado, olha, palavra, inventando palavra. Ele é oriundo de sobrenatural. Ele é sobrenatural. Esteve aqui, viveu a sua experiência humana e venceu. Venceu por mim e por você, venceu por nós. Deus é muito fofo, né, gente? Ele é muito fofo. Mais fofo ainda por ter dado o seu próprio filho. E Cristo também fofo, porque deu sua própria vida por mim e por você que não nos conhecia. Ele não conhecia a gente, não conhecia o nosso rosto, mas ele já sabia de nossa existência e sabia de nossas angústias. Por isso, não se mostre frouxo ou tímido no dia da tua angústia, para sua força não ser pouca. Por mais que estejamos aqui juntos, eu preciso que você tenha um pouco de força, porque eu não vou poder fazer sua parte e nem você fazer a minha. Por isso, essa mensagem aqui, ela é só para hoje. Amanhã é outro dia. E outra mensagem, talvez. Eu gostaria muito que você compartilhasse essa mensagem aos tímidos que você conhece, aos tímidos no mundo corporativo, aos tímidos do teu mundo afetivo, do teu mundo familiar. Compartilhe essa mensagem. Ser tímido não é frescura, mas ser tímido é algo que é um desafio que precisa ser vencido. E como sempre, a Rose lembra do desafio. Eu quero te desafiar hoje a tomar 2,5 litros de água por dia, a fazer pelo menos 30 minutos de um exercício físico. Eu te desafio a desembrulhar menos alimentos e descascar mais. Eu te desafio a comer comida de verdade. Eu desafio você a ser sua melhor versão. Eu desafio você a transbordar na vida das pessoas. Eu desafio você a ter a melhor reflexão da sua semana. E desafio você a tirar da sua vida aquela pontinha de ego e julgamento que nós temos de nós mesmos e do outro. Sabe? Aqui, na verdade, todos nós estamos buscando ser melhores e buscamos ser felicidade, ter felicidade e sermos pertencentes de um ser soberano a nos proteger. Olha lá, já estou há 2 meses sem açúcar. Parabéns! Eu te desafio a tirar o açúcar da sua vida e você vai ver como tudo melhora. Suas articulações, seus pensamentos, sua cognição, sequelas de Covid, com certeza vai melhorar. Caso você tenha curiosidade de saber do que o açúcar faz na sua vida, confere nesse perfil aqui, lives anteriores. Nós já falamos sobre isso, sobre o vício e o que o açúcar causa no seu corpo. Pessoal, hoje é sábado. Que vocês tenham as suas maiores e mais perfeitas possível de reflexões. Que você possa, sim, ter a reflexão de vida, de fôlego de vida do seu ano. Minha saúde é outra. Eu sem açúcar. Maiara também. Não, eu sem açúcar enlouquece, Maiara. Vamos tentar. A gente se ajuda. Começa tirando por algumas coisas, ou do açúcar, ou do café. Vai tirando aos poucos. E um ano sem glúten. Parabéns, 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 Rose. Façam suas maiores e melhores reflexões. E não sejam tímidos. Não sejam tímidos. Porque ainda diz lá que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Qual é o reino dos céus? Nós podemos fazer daqui um pedacinho do céu. Mas se nós formos tímidos, também não teremos. Eu sem açúcar acho perigoso. Desafie-se que você vai ver que vai ser muito melhor. Por isso, gente, tenha um sábado maravilhoso. Mude, renove a sua mente e mude a sua vida.
porque a sua vida tem valor para mim, mesmo uma vida perigosa, viu? Eu amo a sua vida. Eu aprendi a amar vidas, gente. Eu tirava sarro de pessoas que falavam isso. Eu aprendi a amar vidas. Eu amo a sua vida. Por isso, vai cuidar da sua vida, tá? Para de ficar de fofoquinha olhando na vida dos outros. Vai cuidar da sua vida, porque eu amo a sua vida. Beijo! Beijo para vocês. Um ótimo sábado. Até amanhã.